Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Em 1 Coríntios 11, versos 23 a 25, meus irmãos, lemos assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Então vamos pensar sobre o que nós devemos relembrar, trazer à memória. O termo grego para em memória, meus irmãos, é anamneses. Primeira parte do termo, ana, quer dizer trazer de novo. E mnesis significa memória. Então, trazer de novo à memória. Tragam de novo à memória. É o que Jesus disse, né? E isso deve ser feito de novo, de novo, de novo e de novo, todas as vezes que o fizerdes. A palavra hebraica no Antigo Testamento para memorial é zikaron. E um zikaron serviria para o povo de Israel lembrar-se dos atos de Deus para com ele no passado. Mas não era uma lembrança qualquer, não se tratava de um mero pensar, e sim de um sentimento de participação com as gerações passadas através dos atos históricos de Deus. Sendo assim, meus irmãos, a ceia do Senhor, o texto aí trata da ceia do Senhor, né? É uma ocasião solene e propícia para a igreja sentir a participação de todos os membros com Jesus em sua morte. Na ceia, não estamos simplesmente pensando que um dia Jesus morreu por nós, mas estamos também nos colocando lá juntamente com ele na cruz. Não é assim que diz Romanos capítulo 6? Todos que fomos batizados ou mergulhados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados juntamente com ele na sua morte. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, e hoje nós estaremos fazendo isso, né, no nosso culto presencial, infelizmente, muitos irmãos não poderão estar presentes por conta da pandemia, né? Mas vão ouvir pelo menos a mensagem aí na sua casa, assim espero. Estamos reunidos, nos reunimos para trazer de novo à memória, porém nos colocando lá também. Trazer à memória, mas nos colocando lá também naquela cruz juntamente com Cristo. O Senhor morreu por nós e nós morremos juntamente com Ele. E também, juntamente com ele, ressuscitamos para uma novidade de vida. Então vamos, meus irmãos, o que vamos fazer hoje é recordar algumas coisas que aprendemos nas Escrituras, relacionadas a nós e o Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós podemos recordar, meus irmãos, é que nós temos um Senhor. Nós somos servos e não senhores. Parece que algumas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos disso. E então precisamos fazer uma anamnese, isto é, trazer de novo à memória que nós somos servos e não senhores. Irmãos normais, entre aspas, né? Às vezes se esquecem disso. Pastores, às vezes se esquecem disso. João, em sua carta, fala de um tal Diótrefes, que parece que se esqueceu disso. Ele queria, na igreja, ter a primazia, ser o primeiro, ser obedecido, mandar e desmandar. Obviamente que precisa haver na igreja, meus irmãos, uma relação de respeito à função que cada qual ocupa. O pastor deve ser respeitado como tal, o diácono deve ser respeitado como tal, os ministros e líderes de departamentos devem ser respeitados como tais, mas isso visando ordem e organização para que o trabalho seja melhor realizado. Nenhum destes é senhor dos demais e nenhum destes pode abusar de sua função, como se essa função lhe desse algum poder para isso. Só tem um Senhor, e este é Jesus. Este não sou eu nem é você, é Jesus. No Novo Testamento, meus irmãos, nós encontramos dezenas de textos para mostrar que Jesus é o Senhor, mas quero citar para os irmãos apenas 3.
Filipenses 2, a partir do verso 4 até o verso 11, eu não vou ler aqui, você pode ler aí na sua casa, o texto completo, né? Mas é um texto que diz que Jesus tornou-se servo, mas que agora ele é novamente Senhor. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Depois ele se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao seu nome vai se dobrar todo joelho. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 17, meus irmãos, versos 12 até o verso 14, um texto, meus irmãos, onde diz que haverá um combate contra o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, mas o Cordeiro sairá vencedor nesse combate. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E Apocalipse 19, versos 11 a 16, João, na sua visão apocalíptica, ele vê que na veste e na coxa do Senhor está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o termo Senhor, meus irmãos, nestes e em muitos outros textos, é Kyrios, que significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Então, nós pertencemos a Jesus, nós somos povo de propriedade exclusiva de Jesus. Então, ele tem, ou deveria ter, poder de decisão sobre nós. Em muitas coisas em nossa vida, meus irmãos, quem deve decidir não somos nós, e sim o Senhor. Romanos 6 nos diz que nós somos servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. De qualquer forma, nós somos servos. Quando nós decidimos nós mesmos contrários à vontade de Jesus, nós não estamos, na verdade, nos dirigindo a nós mesmos. Nós estamos sendo dirigidos pelo pecado. Deus, por exemplo, alertou Caim sobre o que ele estava para fazer, né? E Deus lhe disse que ele deveria dominar o seu desejo. Mas Caim não ouviu Deus, resolveu agir por si próprio e matou seu irmão Abel. Naquele momento ele se tornou servo, deixou de ser servo de Deus para se tornar servo do pecado, dos seus desejos pecaminosos. Meus irmãos, quem é que decide por nós? Quando nós nos lembramos disso, temos que pensar, quem é que decide por nós? Somos servos, não senhores. Temos um Senhor, que é o Senhor Jesus. Mas, na nossa vida diária, quem é que de fato está decidindo por nós? Quem é que decide, por exemplo, por você, sobre como você vai tratar aqueles que se comportam como seus inimigos? Quem é que decide? Você sabe que está escrito na Bíblia sobre isso, né? Mas quem é que decide? Quem é que decide por você sobre como você vai agir em uma situação em que o mais correto para quem serve a Jesus seria renunciar a alguma coisa que lhe é muito cara ou muito querida, um emprego, um namorado, uma namorada, por exemplo, dinheiro, fama, poder, carreira, conforto. Quem é que decide? Você toma decisões, faz decisões pautado naquilo que está escrito na Bíblia, ou você decide por si mesmo? Quem é que decide por você sobre como você vai tratar as pessoas? Um funcionário, um patrão não muito legal, as pessoas que são atendidas por você através do seu trabalho, principalmente se você é funcionário público no Brasil. Quem é que decide por você sobre a quem amar, com quem ter comunhão, se você vai ou não contribuir para a causa do Senhor? Enfim, quem é que decide por você em todas as situações em que o honrar ou não a Jesus está em jogo? Quem é que decide por nós? Circunstâncias? Situações? Nós mesmos? Ou Jesus, de quem dizemos ser nós os servos e Ele o Senhor? Participar da ceia do Senhor, meus irmãos, portanto, deve nos fazer recordar
que nós não somos de nós mesmos. Se fomos comprados por bom preço, como lemos em 1 Coríntios 6:20, então somos daquele que nos comprou, de Jesus. E se dele somos, a ele pertence e deve ser concedido o poder de decisão sobre as nossas questões. Então temos que nos relembrar disso, recordar disso. Temos um Senhor, nós somos servos e não senhores. Mas também, meus irmãos, nós devemos nos recordar de que esse Senhor se fez carne por nós, habitou entre nós para sofrer as nossas dores e morreu por nós. O Senhor se fez carne, vemos isso em 1 João 1,14. O Verbo se fez carne. Em Jesus, Deus se fez carne. Ora, meus irmãos, nós sabemos que Deus não é carne. Sabemos que Deus é espírito. A mulher samaritana, em João 4, Jesus disse, dentre outras coisas, que Deus é espírito. Mas em Jesus, Deus se fez carne. Obviamente, Deus não deixou de ser Deus, mas tornou-se Deus em carne humana. O Verbo, que conforme lemos no verso 1 de João 1, era desde o princípio que estava com Deus e que era o próprio Deus, transforma-se agora, como bem disse alguém, num evento temporal, num ponto da história, limitado à circunstância do tempo. Ele, através de quem toda a criação ganhou existência, torna-se agora uma criatura finita. Obviamente que ele continuou 100% Deus, mas também tornou-se 100% homem. O infinito sujeitou-se à finitude. O eterno conformou-se ao tempo. O sobrenatural reduziu-se ao natural. O Verbo pré-existente esvaziou-se de sua glória divina, tornando-se homem e tomando o lugar de servo. A majestade divina foi encoberta pela carne. E por que ele fez isso? Ou por quem que ele fez isso? Ele fez isso por nós. Ele não fez isso por alguma necessidade sua própria, mas por uma necessidade nossa. Deus, no Antigo Testamento, havia feito muitas promessas de demonstrar misericórdia a nós através de um varão para isso destinado. E quem dentre os homens poderia ser esse varão? Ninguém. E por isso, e para isso, Jesus se fez carne para confirmar as promessas de Deus em nosso favor. Cristo se fez carne para destruir as obras do diabo, derrotar como homem a Satanás, conforme lemos 1 João 3:8, Hebreus 2:14, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2:14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo se fez carne para, na carne, nos dar o exemplo de uma vida santa, consagrada a Deus. Cristo se fez carne e habitou entre nós para ser o portador de uma nova aliança entre nós e Deus. O Verbo divino humilhou-se a si mesmo por nós. Mas, mais ainda, o Senhor habitou entre nós e sofreu as nossas dores. Sofreu as nossas dores. Está no mesmo versículo de João 1, versículo 14. Jesus, meus irmãos, entre aspas, armou a tenda entre nós. É o que está escrito lá. Seria a tradução literal. E isso nos faz lembrar que Deus, uma vez, já armou tenda entre o seu povo, porém de forma apenas gloriosa, majestosa. Em Êxodo 25, Deus dá instruções a Moisés sobre algumas coisas para o povo fazer. Dentre elas, construir um tabernáculo para que ele, Deus, pudesse habitar entre eles. Em Êxodo 40, depois de o tabernáculo ficar pronto, nós lemos que uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ele tabernaculou, armou tenda entre o seu povo de forma gloriosa. E em Cristo, Deus novamente armou tenda ou tabernaculou entre nós. Porém, desta vez, além de glória, houve humilhação e sofrimento. Deus em Cristo sofreu as
nossas dores. Nós vimos isso de forma profética em Isaías. Vemos isso de forma profética em Isaías 53, né? Uma profecia já cumprida. E mais ainda, meus irmãos, o Senhor morreu por nós. 1 Coríntios 15, verso 3 diz isso. O Senhor morreu por nós. Cristo morreu por nós para sancionar, para tornar legal o testamento divino favorável a nós. Veja o que lemos em Hebreus 9, 16 e 17. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então a morte de Cristo foi vicária, isto é, substitutiva em nosso lugar, e satisfez a justiça divina que exigia nossa condenação. A morte de Cristo foi um ato redentor. Esse Senhor, o nosso Senhor, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores e morreu por nós. Temos que nos lembrar disso. O salmista que escreveu o Salmo 126, meus irmãos, louva a Deus dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos alegres, estamos tomados por uma grande euforia. O nosso coração está cheio de júbilo. Estamos como que sonhando. Por quê? É porque o nosso Senhor fez grandes coisas por nós. Em que o salmista estava pensando? O que ele estava recordando? Os versos iniciais do Salmo nos dizem que ele estava recordando o fato de Deus ter trazido de volta a Sião aqueles que estavam em cativeiro. Uma situação muito, muito, muito ruim, muito difícil, mas puramente humana, inteiramente restrita a esta vida. Ora, meus amados irmãos, de quão maior cativeiro o nosso Senhor, pelo fato de ter se feito carne, ter habitado entre nós, sofrido as nossas dores e morrido por nós, nos livrou. Um cativeiro não restrito a esta vida. O nosso júbilo e a nossa dedicação, então, deve ser muito, muito, muito maiores. A celebração do Senhor nos traz isso à memória. Então, em terceiro lugar, temos um Senhor. Esse Senhor se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, morreu por nós, mas também devemos nos lembrar, esse Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Assim lemos em Atos 2, 32 a 36. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. O dia de Pentecostes havia chegado. Os apóstolos de Jesus estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em Jerusalém, quando Jesus cumpre a promessa que ele lhes fizera sobre a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou a eles de uma maneira espetacular, conforme vemos nos versos 1 a 13. Alguns se maravilharam e outros se puseram a zombar diante do que Pedro prega um sermão ousado e tremendamente revelador. E nesse sermão ele fala sobre o acontecimento mais importante da história da humanidade, a ressurreição de Jesus, o Messias, o Cristo. Ele disse assim: Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele mostrou também, meus irmãos, que Davi profetizara sobre a ressurreição de Cristo. Caros irmãos, concedei-me a licença
de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isto, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. E depois disse: Deus ressuscitou este Jesus. Texto que lemos. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis, porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é o fato mais importante da história da humanidade. E ele ressuscitou, e celebrar a ceia do Senhor deve nos fazer recordar desse fato. Sem a ressurreição, as escrituras se tornariam inválidas, apócrifas. Isso seria assim porque as escrituras profetizavam essa ressurreição. No Salmo 22, Davi fala claramente sobre o triunfo do Messias. O capítulo 53 de Isaías fala sobre o sofrimento, morte do Messias, mas fala também sobre a sua glória, sobre ver o trabalho da sua alma. E o evangelista Lucas registra as palavras do próprio Jesus depois de ressuscitado. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Se a ressurreição não tivesse acontecido, então poderíamos rasgar as escrituras, porque essas profecias não teriam se cumprido, essas e muitas outras. Sem a ressurreição, meus irmãos, não haveria perdão de pecados. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem a ressurreição não haveria justificação. Ele, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Em Romanos 8, 34, Paulo diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos condenar, porque Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição, meus irmãos, não haveria esperança para a eternidade. 1 Coríntios 15, 19 diz isso. Sem a ressurreição, a nossa pregação e a própria fé seriam vãs, inúteis. Veja que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Todo o evangelho, meus irmãos, está firmado sobre a ressurreição. Se ela não tivesse acontecido, o evangelho cairia por terra. Mas Jesus ressuscitou. Pedro caminha para o término do seu discurso de uma maneira enfática e confrontante. E ele enfatiza ousadamente: saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro então estava com muita ousadia dando a entender aquelas pessoas: olha, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Vocês o desaprovaram e o odiaram, mas Deus o amou e o recebeu. Vocês o rejeitaram, Deus o pôs à sua mão direita. Vocês o lançaram no opróbrio, na cruz, mas Deus o glorificou por meio da ressurreição e glorificação. Vocês o trataram como escravo, mas Deus o elevou à mais elevada honraria, pois acha-se à mão direita do Pai. Para vocês ele não era o Senhor, mas agora ele é o Senhor universal. Tudo isso é verdade quanto a esse mesmo Jesus a quem vocês conheceram, mas rejeitaram. Dessa forma, meus irmãos, Pedro então traspassa a alma dos seus ouvintes e muitos clamam, pedem, perguntam sobre o que fazer. Eles não esperam que Pedro lhes faça um apelo insistente para que eles se convertam. Não, eles é quem tomam a iniciativa de clamar por solução quanto à sua miséria espiritual. E nós, meus irmãos, reconhecemos a nossa miséria? Porque nós também matamos o Cristo. Estávamos lá, temos que nos colocar lá
com ele, mas também com aquela turma que estava lá aprovando a crucificação, porque ele morreu pelos nossos pecados. Nós também matamos o Cristo, nós também o crucificamos. A Bíblia diz que ele morreu por todos, e sendo assim, todos somos responsáveis por sua morte. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E hoje nós podemos ir a ele e sermos grandemente beneficiados por este fato. A ressurreição de Jesus é o fato mais importante da história da humanidade. É esse fato, planejado na eternidade e ocorrido na história, no tempo, que propicia a nós a oportunidade de sermos reconciliados com o Criador, com Deus, e gozarmos de todas as bênçãos que acompanham essa reconciliação e que nós havíamos perdido. Quando celebramos a ceia do Senhor, devemos trazer isso também à nossa memória. Concluindo, então, temos um Senhor. Somos servos e não senhores. Fazer isso em memória de mim. O que devemos relembrar? Devemos relembrar que temos um Senhor, somos servos e não senhores. Devemos relembrar, meus irmãos, que esse Senhor se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores e morreu por nós. E devemos relembrar que esse Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Quando celebramos a ceia do Senhor, trazemos essas lembranças à memória, e também devemos lembrar que tudo ele fez por nós. Por nós. E diante disso, qual deve ser a nossa reação? A resposta é simples. Devemos nos dar àquele que se deu por nós. Devemos nos apresentar a ele em sacrifício vivo, santo, que lhe é agradável. Se Deus, na pessoa do Filho, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores e morreu por nós, o mínimo que nós podemos fazer é viver por ele, por sua causa. Devemos viver, meus irmãos, de forma tal para ele, que seja também nossa a expressão de Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nada que fizermos, meus irmãos, poderá ser considerado grande demais, como bem expressou o atleta inglês Stud. Se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por ele é grande demais. Isaac Watts também expressou a mesma verdade quando escreveu: amor tão admirável e sublime requer o meu coração e minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Tem sido essa, meus irmãos, a nossa reação? Eu quero desafiar você hoje a decidir-se por reagir assim diante de tal amor e sacrifício. Quero desafiar você a se dar mais e mais e mais e mais por Cristo e pela causa de Cristo, considerando que nada é custoso demais diante de tudo aquilo que Cristo fez por você. Fazer isto em memória de mim. Recorde tudo aquilo que Jesus fez por você e dedique-se a Ele por completo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém.